Oiê, prazer, meu nome é Pamela. Eu tô fazendo esse vídeo com o objetivo de compartilhar com vocês meu processo de emagrecimento e contar também como eu cheguei nesse peso maravilhoso, né? Para começar, eu tenho que comentar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem e entender o que aconteceu. Eu nunca pisei muito, na verdade, eu sempre fui muito feliz com o meu corpo. Eu sempre fiquei na casa dos 65, sempre pratiquei exercício físico, fiz circo, polidense e também capoeira. Na verdade, fiz muito tempo capoeira e circo. O pole eu não fiz tanto assim. Então, eu queimava bastante. Eu comia normal, nunca fui de comer muito, nunca fui de refrigerante. Comia docinho, assim, mas nada tipo que realmente fosse o causador do problema. Só que o que aconteceu? Quando eu completei 18 para 19 anos, eu torci o pé e eu parei de treinar. E eu senti que meu corpo fez assim, ó, puff, e simplesmente eu não consegui emagrecer mais. E aí, nisso eu fui no... Esqueci agora o nome do médico que cuida dos hormônios. Enfim, eu vou colocar aqui o nome porque eu não tô lembrando. E eu descobri que eu tava com problema hormonal. Eu tenho problema na tireoide, a minha tia, por parte de pai, também tem. E eu descobri que eu tenho tireoidite de Hashimoto, né? E é isso. Aí eu comecei a tratar. E nessa brincadeira, eu sofri assédio no lugar onde eu trabalhava, assédio moral, não. Então eu comecei a inchar mesmo. Comecei, inclusive, a fazer auriculo. E ajudou, eu cheguei até a perder 1 quilo só, tipo 1 ou 2 quilos só fazendo aurículo. E, enfim, mas eu tava muito estressada, sofrendo com assédio há mais de 1 ano e meio, sofrendo. E aconteceu que eu fui demitida. E se passaram 4 meses, começou a pandemia. E aí ficou naquele processo doido. E eu fiquei em casa, tudo, até tentei fazer alguns exercícios, mas nada assim com frequência, e tratando a tireoide. Aí o que aconteceu em 2022, eu e meu noivo, a gente decidiu tirar a cidadania italiana, então a gente mudou de país. Nesse processo de migrar, eu comprei para 1 ano os meus remédios de tireoide. E o que acontece? Resumindo, eu comecei a engordar, só que eu não percebi, nem o meu noivo, pelo fato da convivência. Só que eu comecei a sentir umas coisas estranhas no meu corpo. Por exemplo, meu joelho começou a doer. E eu falei, nossa, que estranho. E eu sempre fiz exercício. E os exercícios que eu fazia, né? O circo, por exemplo, tem muito impacto. E eu nunca tive esse problema. Aí eu peguei, ok. Aí eu comecei a sentir, e eu falei, vida, você acha que eu tô engordando? Ele, não, pra mim, você tá um pouco inchada, mas nada longe do normal. E eu comecei a sentir umas dobrinhas na barriga. E eu nunca tive dobrinhas na barriga. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada. Aí, enfim, eu achei uma balança bem velha, me pesei e eu estava pesando 85 quilos. Gente, eu entrei em choque, eu comecei a chorar, de soluçar, porque eu nunca pesei isso na minha... Tipo assim, nunca pesei isso na minha vida. Tipo, não. Eu comecei a entrar em choque e aí ele falou, provavelmente é o remédio da tireoide. Você deve estar tomando a dosagem errada, para. Aí eu parei. Aí nessa brincadeira que eu parei, eu falei, bom, não aconteceu nada, eu falei, vou voltar a tomar. Quando eu fui olhar a data de validade, estava vencido. Um remédio que eu não tinha nem 1 ano que eu comprei, né, todos, já estava, se não me engano, 6 meses vencido. Enfim, aí eu fui no nutrólogo e ele deu a receita, fiz os exames, realmente estava tudo desequilibrado. Então, a primeira coisa que me ajudou no meu processo de emagrecimento, reorganizar meus hormônios. Então, eu fui fazer exame, vi que eu tinha um problema, então foi a regra número 1, meus exames. Deixei tudo ok, controlei a tireoide, né? Tive que ainda fazer outros exames depois, a cada 3 meses. E comecei a fazer jejum intermitente, me ajudou muito, muito. E eu não tenho compulsão alimentar. Porém, o que eu tinha? Às vezes, o meu erro foi o quê? Também na balança. Eu colocava no olhômetro, achava que não era muito, e se eu estava satisfeita, eu ficava com dó de jogar a comida fora. Eu falava, é só um pouquinho mais, 2 colherzinhas. E pensa que não, nisso você acaba engordando.
E na época também a gente não podia trabalhar. Então, todo o dinheiro, tipo, eu olhava e falava, nossa, a gente não pode ficar desperdiçando, né? Enfim, no olhômetro e pensando desse jeito, eu acabei que fui engordando também. Então, primeiro, cuidei do meu hormônio. Segundo, fiz jejum intermitente, que em um período de 1 mês e meio a 2, eu emagreci 8 quilos, praticando jejum, emagrecendo e bebendo bastante água. Depois disso, eu comprei uma balança e comecei a pesar realmente tudo que eu tava comendo. E aí eu vi que era um absurdo pro meu tamanho a quantidade que eu tava comendo. Nunca que eu realmente ia emagrecer. E passei na nutricionista. Então eu fiz, foi um combo, né? Foi tudo isso que foi me ajudando no processo de emagrecimento. Meu noivo comprou uma bike, porque eu amo bike. Eu tentei correr, eu tentei caminhar, mas, gente, tipo, comecei a fazer corda antes de qualquer coisa. E a corda eu gostava, só que a gente mudou pra um apartamento e não dá pra ficar pulando, né? Que tem vizinho embaixo. Aí ele comprou essa bike, foi incrível, me ajudou muito, muito, muito mesmo. E aí nessa brincadeira, tipo, meu corpo mudou assim drasticamente, porém ainda falta muito. Pro meu peso normal de antigamente, falta 3 quilos. Mas o meu objetivo agora é chegar a 55 quilos. Eu nunca pesei isso na minha vida, mas o objetivo é esse, ainda tá dentro do que seria normal pro meu tamanho. E é isso. A ideia foi essa, eu fiz um mini e-book, né, gratuito, falando do meu processo de emagrecimento. Se vocês quiserem também acompanhar, ali tá mais detalhado. Aqui foi mais uma conversa. A questão do estresse também, a gente passou muito, muito, muito estresse aqui na Itália por causa do processo da cidadania, então isso colaborou para piorar. Então é isso, basicamente. E esse foi o meu relato. Ainda estou em processo, mas já consegui perder 15 quilos fazendo exatamente isso, cuidando do meu hormônio. Às vezes a gente não sabe, mas tem problema hormonal e infelizmente o que dava uma desanimada também foi até que o meu noivo falava: Pamela, você tem que entender o seguinte, por mais que você faça tudo certinho, por causa do seu problema hormonal, ele sempre vai puxar pro lado de lá. Então, além de eu fazer uma força para chegar aqui, ainda vai ter a questão hormonal me puxando pro outro lado. Então, é um trabalho a mais. Então, foi a questão do hormônio, a questão do estresse, a questão de começar a controlar a balança, realmente ver de fato o quanto eu estava comendo, o que eu estava comendo, e comecei a fazer aeróbico, que foi muito bom. Ainda estou em processo, pensei inclusive em usar as benditas canetinhas, mas eu tô fazendo de fato isso daqui um processo de mudança, porque eu não quero só perder o que eu ganhei e chegar num corpo que, em teoria, eu nunca tive, né? Que foi os 55 quilos. Mas a ideia é realmente mudar a mentalidade de como eu me alimento, o que eu como e de me controlar. Porque assim, como eu comentei, eu nunca tive compulsão alimentar. Mas eu sinto que às vezes, sabe, aquele controle, eu quero ter o controle de tipo, olha, a partir das 10 da noite, mesmo que eu tenha muita fome, eu não vou comer. Eu quero mudar e, né, construir hábitos, pensando não agora, assim, sabe, perder aonde eu quero chegar, mas pensando como eu quero, tipo, viver, entendeu? Então, basicamente foi isso. Tô nesse processo, ainda falta os 10 quilos para chegar aos 55, mais ou menos. Na verdade, falta uns 12, 13 quilos para eu chegar nesse objetivo. É bastante. Eu sei que daqui pra frente vai ser pior, porque eu nunca pesei isso. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Obrigada por me acompanhar e até mais!